Hoje eu venho aqui nesse vídeo falar para você, especialmente que está passando algum tipo de necessidade, algum tipo de problema, seja ele financeiro, seja ele psicológico. É com você que eu quero falar hoje e é com você que eu quero comentar sobre alguns conteúdos que nós vemos por aí, tanto em livros como em vídeos aqui no YouTube, no Instagram ou em qualquer outra rede social. Me incomoda bastante e me deixa até muito triste ver a maneira com que as pessoas tratam o sofrimento humano de uma forma extremamente rasa. Como as pessoas falam sobre assuntos de extrema complexidade e analisam esses fatos de forma absolutamente rasa. E aí eu me pergunto, quem está ali em situação de desespero, que está passando problemas financeiros, problemas psicológicos graves, escuta coisas e conteúdos desse tipo e muitas vezes entra nesse jogo. E aí, ao invés dele ter um problema só, que é aquele que ele já está enfrentando, ele começa a ter dois, que é o problema propriamente dito e aquele que ele começa a tentar fazer lá o conselho do cidadão lá ou da cidadã que passa aquele conteúdo ali com o único intuito de enganar, de ludibriar. Além disso, esses conteúdos todos que eu vejo por aí, de pessoas no YouTube que ensinam mantras, ensinam técnicas para você ganhar dinheiro da noite para o dia, ficar próspero, e muitas pessoas caem nisso e muitas vezes pagam um dinheiro até que não tem para comprar cursos que prometem esse milagre da noite para o dia. Eu fico realmente pensando em que tipo de situação essa pessoa vai se envolver acreditando naquilo, sim, porque o desespero acaba levando a pessoa a acreditar naquilo que é mais fácil. E essas pessoas sabem falar aquilo que os outros querem ouvir. É aí onde eles pegam o ponto fraco daquele que está ali por baixo sofrendo. E eu quero aqui, em especial hoje aqui nesse vídeo, falar sobre o livro de um psiquiatra aí renomado, bem conhecido, inclusive no Instagram, com muitos seguidores. Tem o seu livro lá escrito, Terapia de Guerrilha, é o Dr. Ítalo Marcilli. Eu comecei a ler o livro dele há um tempo atrás e eu confesso a vocês que eu estou até com dificuldade de continuar a ler esse livro. É um livro que, no decorrer de sua leitura, começa a me trazer muita tristeza e até em momentos muita raiva, porque vejo um psiquiatra renomado, conhecido, respeitado, comentando sobre fatos graves de uma forma extremamente rasa e, me desculpe, de uma forma desrespeitosa, usando palavrões, usando termos que eu acho totalmente inadequado a um profissional desse calibre. Ele fala coisas do tipo, por exemplo, de pessoas que sofreram na infância traumas terríveis, sofreram tipos de violência de toda forma, violências diferenciadas enquanto eram crianças ou até mesmo depois de adulta. E ele trata isso como simplesmente algo que a pessoa deve e tem que superar de uma forma assim que ele passa como se isso fosse extremamente fácil. Eu gostaria de saber um psiquiatra, uma pessoa que estudou para isso, uma pessoa que, muito mais do que eu que sou arquiteta, entende desse tipo de assunto e qual é o dano que determinados problemas da vida de uma pessoa, o que ela passa, causam à mente dessa pessoa. Ele, sendo conhecedor disso, como é que ele trata esse tipo de problema de uma forma assim tão superficial? Inclusive falando num tom, com uma postura
que sinceramente eu acho que mais machuca uma pessoa do que outra coisa. Pessoas que estão por baixo, pessoas que sofreram traumas que talvez nunca consigam se recuperar durante a vida e é tratado dessa forma. Eu realmente fico assim bastante assustada com esse tipo de coisa, assim como eu fico assustada com esses conteúdos da internet aí que ensinam esses mantras, ensina a pessoa a repetir, escrever coisas no caderno, porque aquilo ali vai fazer a vida dela mudar da vida da noite para o dia, e que pensamentos negativos atraem coisas negativas e que você tem que pensar positivo, como se isso tudo fosse verdade. Nada disso é verdade. E eu já comprovei isso N vezes na minha vida, em quantos momentos eu tive e estava ali péssima, com pensamentos os piores possíveis, e algo bom aconteceu inesperadamente na minha vida. E o contrário também já aconteceu em momentos que eu estava extremamente feliz, radiante, e de repente o mundo caiu sobre a minha cabeça quando eu menos esperava. Então, eu sou a prova viva, eu já comprovei que essa questão de pensamento positivo, negativo, não tem nada a ver, não é por aí. Pensamentos positivos e negativos não vão nortear o nosso sucesso, o nosso insucesso, o nosso fracasso, a nossa vida. Definitivamente não é isso que vai direcionar realmente o nosso caminho, o nosso destino, não é isso. Existem pessoas que fazem, por mais que façam nada dá certo. E que culpa elas têm? Elas não estão ali fazendo aquilo de propósito, elas não querem que a vida delas dê errado. Ele trata, por exemplo, o Dr. Ítalo Marcilli, por exemplo, tem um trecho que ele falou ali que me marcou bastante. Se você está aí parado, não está sendo útil, não está fazendo nada, dá uma olhada no armário da sua despensa, vê se está faltando alguma coisa lá e vai no supermercado comprar. Pelo menos você vai estar fazendo alguma coisa de útil. E aí eu te pergunto, doutor Ítalo Marcilli, e quem não tem dinheiro para ir ao supermercado comprar comida? E quem não tem dinheiro para abrir lá a despensa, olhar e ver que não tem, mas simplesmente também não tem o dinheiro para ir ao supermercado comprar essa comida? E aí, faz o quê? Essa é a minha pergunta ao senhor. É assim que se resolvem os problemas? É dessa forma? Tem certeza? As coisas vão um pouco mais além desse raciocínio. Não vão, não? Como é que você trata problemas de uma pessoa, por exemplo, que sofreu algum tipo de violência, de abuso, como se isso fosse algo extremamente fácil de superar? O senhor já deu uma passada em uma favela, no Rio de Janeiro, em São Paulo? Já viu a vida dessas pessoas? O seu conteúdo é extremamente elitista, porque é um conteúdo que fala somente para quem tem dinheiro, para quem abre a despensa, vê que está faltando alguma coisa e tem dinheiro para ir no supermercado e comprar. O senhor fala para pessoas que têm dinheiro para pagar um excelente psiquiatra, um excelente psicólogo, que tem dinheiro para se tratar, e aqueles que não têm dinheiro nem para comer, muito menos para se tratar, como é que passa pelos traumas do dia a dia das suas vidas, que são traumáticas a cada segundo? Eu gostaria imensamente de saber. Então, essa é uma crítica que eu venho aqui fazer, realmente porque é um livro que eu estou lendo e que está me trazendo tristeza, está me trazendo raiva, porque simplesmente eu vejo ali ignorados todos os tipos de sofrimentos do ser humano, sofrimentos esses que nós devemos e temos que respeitar, porque são coisas que somente as pessoas que passam sabem aonde está doendo e o quanto está doendo. Meu Deus, Jesus Cristo foi a prova viva disso. Ele falou: não julgueis para não serem julgados. Uma sabedoria ímpar quando ele disse isso. Quem somos nós para julgar o outro e dizer como o outro tem que superar aquele problema? Você está lá junto com ele no dia a dia para saber o que ele está passando? Outra questão que o Dr. Ítalo Marcilli fala muito também, que é a questão do papai e da mamãe.
Parar de ficar jogando a culpa no papai e na mamãe, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Certamente não vai levar ninguém a lugar nenhum colocar culpa no pai e na mãe. Lógico que não. Mas acontece que existem pais e existem mães que simplesmente destroem a vida dos seus filhos. Sabia, doutor Ítalo Marcílio? Existem pais e existem mães que fazem coisas com os filhos as quais eles jamais se recuperam. Inclusive, há um pouco tempo atrás, não tem muito tempo que isso aconteceu, um menino foi procurar o Ministério Público para pedir socorro porque estava sendo maltratado dentro de casa. O Ministério Público ignorou solenemente aquele menino, os apelos que ele fez. E esse menino, um tempo depois, foi morto. Tiraram a vida dele, o próprio pai e a madrasta. Então, eu pergunto ao senhor, e aí? O que é que esse menino tinha que fazer? Ele lutou, sabia? Ele lutou. Ele foi lá e pediu ajuda ao Ministério Público. O Ministério Público ignorou, sabe por quê? Porque nós temos um sistema absolutamente falido. Nós temos um sistema que não liga para ninguém. Nós temos um sistema que só funciona para quem está lá no topo da pirâmide social. É um sistema direcionado somente a essas pessoas. Um sistema esse que o senhor está compactuando, porque o senhor só está fazendo conteúdo para quem tem condições de reagir da forma com que o senhor manda reagir. Tomar banho frio. Doutor Ítalo Marcílio, quem não tem dinheiro não tem banho quente dentro de casa. Ele já toma banho frio todos os dias, caso o senhor não saiba. Então, são conselhos, são coisas, são dicas que são ditas ali que, sinceramente, eu não vejo nenhum tipo de conteúdo científico, não vejo nenhum tipo de embasamento técnico, nem psiquiátrico, nem psicológico, nem de âmbito nenhum. Eu vejo ali palavras jogadas ao vento, de uma forma até mesmo grosseira, de uma forma desrespeitosa, porque o sofrimento humano existe e merece respeito, merece compreensão e merece compaixão. Portanto, você aí que está me ouvindo agora, se você está passando algum tipo de dificuldade financeira, psicológica, respeite você mesmo. O seu problema é realmente o seu problema. Você sabe o que você está passando. Não é simplesmente a culpa ser sua, como muitos dizem por aí que a responsabilidade é sua, conforme o doutor Ítalo Marcílio diz, e tantos outros aí, gurus, mentores, pessoas que se dizem aí fazer conteúdos motivacionais, que para mim de motivacional não tem absolutamente nada. Então, esse tipo de coisa, jogar a culpa em você mesmo, como é o que eles mais fazem, não porque você está pensando negativo, é por isso que sua vida não dá certo, é porque você está agindo errado, por isso sua vida não está dando certo. Meu Deus, como é que uma pessoa que nasce num país, por exemplo, que vive em guerra 24 horas por dia, como é que essa pessoa está fazendo alguma coisa e tem culpa da própria vida miserável por conta de um país que vive extremamente o tempo inteiro em guerra? Qual é a culpa que o cidadão brasileiro tem de estar desempregado, apesar de procurar 24 horas por dia emprego e não conseguir, se estamos aí com um déficit de desemprego absurdo? Qual é a culpa que uma pessoa tem de ter nascido numa família desequilibrada, que fez com que ele se tornasse também uma pessoa assim? Não, a culpa não é da pessoa. A culpa é de um sistema que trabalha a favor daqueles que já são privilegiados. É um sistema que ignora e que deixa à margem aquele que nasce sem privilégios. E sabe qual é a melhor arma para isso tudo? É o conhecimento. Quanto mais vocês tiverem conhecimento, mais vocês vão conseguir virar realmente esse jogo. E hoje em dia, graças a Deus, o conhecimento está muito disponível aí de forma gratuita. Não fica mais disponível somente àqueles que têm condições financeiras para pagar.
estudem, corram atrás quando der tempo, porque eu sei que a maior parte nem dá tempo para isso, porque precisa colocar comida na mesa, precisa correr, precisa ir para a rua vender qualquer coisa para levar comida para os seus filhos. Sabe, doutor Ítalo, Marcília, até isso fica difícil adquirir conhecimento. E conhecimento é a maior arma contra esse tipo de conteúdo que leva você, que desvia você do foco verdadeiro, do problema verdadeiro, que está sim em governos errados, em sistemas errados que trabalham contra aquela pessoa que realmente nasceu sem os privilégios e trabalha somente sempre a favor daqueles que já nasceram com tudo ali aos seus pés. Portanto, se você está passando por dificuldades, em primeiro lugar, se respeite e pare de ver e ouvir conteúdos que só jogam você mais ainda para baixo. Esse é o meu recado de hoje, porque realmente é assim, eu tô lendo esse livro e esse livro está me deixando assim muito triste, realmente bastante chateada. Entre outros conteúdos que eu tenho visto ultimamente aí na internet, que se dizem conteúdos de autoajuda, motivacionais e que só te desviam do caminho verdadeiro para realmente conseguir tentar, pelo menos lutar contra tudo que você precisa para poder ter uma vida digna. É isso aí, pessoal, meu recado de hoje. Muita sorte, que Deus esteja sempre com vocês e que vocês consigam sair dessa situação de forma realmente verdadeira, trilhando caminhos corretos. Até o próximo vídeo.